quero que vocês participem, mandem para mim no chat. Eu quero que vocês me digam o seguinte, Chay chegando aí também. Bom dia, Chay. Eu quero que a gente comece a aula com a participação de vocês. Eu quero que vocês me digam o que é equilíbrio para vocês. Como é que vocês vislumbram uma vida equilibrada? Vamos imaginar. Vocês sabem que eu gosto de chutar o castelinho de areia de vocês, né? Desconstruir algumas ideias que às vezes estão fazendo vocês sofrerem muito e vocês não estão se dando conta. Então vamos lá, vamos começar nosso exercício como a gente sempre faz. Vamos supor que você passou num concurso, tá? Regina chegando também, Simone já tá aí também, Sabine chegou também. Bom dia, pessoal. A gente tá começando agora, tá, gente? Só tava batendo papo. Vamos lá. Imagina que você passou no seu concurso. A sensação que a gente tem quando a gente está do lado do muro dos concurseiros, você não cruzou o muro ainda para o lado do concursado, a gente tem a sensação de que a gente vai passar e toda a nossa vida vai se resolver. Tudo vai entrar num equilíbrio, porque você vai tirar da rotina uma mega e exaustiva atividade que é estudar para concurso. Achai, já estava com saudade de assistir as lives. Gente, eu fico com saudade de vocês. Dia que não, vocês já estão tristes que o impacto está chegando para o final? Eu tô arrasada. Arrasada. Mas depois a gente conversa sobre isso, que eu tô tentando bolar alguma coisa para a gente continuar pelo menos um pouco mais junto, tá? Mas eu chego lá. Vamos falar do equilíbrio, então. Você passou no concurso. O que é uma vida equilibrada para você? Como é que você vislumbra? Quem não quiser mandar no chat, anota aí. Para a gente ter uma linha mestra na aula, para a gente não se perder. Nossos temas são todos muito subjetivos, então eu gosto que vocês anotem algumas coisas para não ficar muito solto, para vocês terem uma linha mestra de raciocínio, tá? O que é um equilíbrio? Você vai trabalhar, né? Vamos supor que você tenha um trabalho que você faça aquele horário bem convencional, 9 às 5, tá? O que é um equilíbrio nessa rotina? Que horas você acorda? Anota aí. Que horas você vai acordar nessa vida equilibrada dos sonhos que você está lutando tanto por ela? Vamos vislumbrar, vamos botar no bico do lápis aí esse equilíbrio, tá? Você vai acordar. Se você gosta, vai tomar seu café com calma, sem correria, porque você está estudando para isso, não é? Você está estudando para não viver na chapa quente. Você está estudando para não viver na correria. Vida dos sonhos, não é? Então vamos fazer as contas que eu gosto de número. Vamos botar no número. Você vai acordar, coloca aí a hora que você pretende acordar. Lembra que você ainda tem que tomar banho, se arrumar, tomar café, sair de casa, se deslocar para o trabalho. Chegar, parar o carro, que às vezes estacionar coisa que demora. Você vai passar o crachá na catraca 9 horas da manhã. Não é 9 horas que você vai sair de casa. Algumas pessoas já se deram conta aí que o primeiro horário que você pensou de acordar já deu ruim. Já volta, põe mais cedo. Já põe mais cedo para dar tempo. Ó, Maricé tá falando, eu acordaria umas 6h30. Né? Aí vocês já estão calculando uma determinada distância, um determinado deslocamento. Que pode ou não se concretizar, pode ser mais longe do que você pensa. Esse horário da manhã é um horário com muito trânsito, é o horário que está todo mundo indo para o trabalho. Então, dependendo de onde você mora, isso representa X tempo no carro dirigindo, tá? Mas tá, vamos lá. Se você é a pessoa que gosta de fazer um exercício físico pela manhã, já joga para muito mais cedo esse horário de acordar. Ó, Simone já botou 4h30 da manhã, para dar tempo de fazer exercício de manhã, né, Simone? Tá vendo que cada um é um horário. Aí você chegou no trabalho, trabalhou lindamente com aquele concurso que você ralou tanto para passar, feliz da vida e tal. Saiu do trabalho, 5 horas da tarde. Qual é o trânsito que você vai pegar para casa? Que hora você vai chegar em casa? Anota aí. Chegou em casa. Você vai chegar em casa nesse horário que você estipulou aí, sejam realistas, tá? Você vai sair do trabalho. Vamos supor que você também vai atrasar 0 minutos. Vai acontecer nenhuma treta na hora que você está saindo. Eu tenho a teoria no meu trabalho. Eu saio às 7, mas é das 6 horas pro bicho pegar. Parece uma coisa. Deu 18 horas, tudo acontece.
Mas tá, vamos pensar que vai acontecer nada, tá? Raquelzinha tá perdida? Perdida no cálculo dos horários? Vai imaginando, é uma conta, é um balizador, tá? Então você saiu do trabalho às 5, vamos supor, vou dar para quem está perdido na conta, tá? Vou dar um exemplo mais ou menos como é que ficaria se fosse comigo aqui na cidade onde eu moro, tá? Claro que cidades maiores, mais trânsito, cidades menores, menos trânsito. Se eu sair do meu trabalho às 5, eu vou, no horário que o bicho está pegando, eu vou chegar em casa, e olha que eu moro perto, tá, do trabalho, umas 5h40, 6 horas. Dificilmente eu chegaria antes, nesse horário. Nesse horário. Aí você chegou, vamos supor que você chegou em casa, coloca aí, para quem tá perdido, umas 6 da tarde. Você saiu às 5, você chegou umas 6 da tarde. Você não teve que passar no supermercado para comprar alguma coisa que faltou para sua casa, nem na farmácia, nem nada. Você não teve que resolver nenhuma tretinha da vida, nenhuma burocracia da vida. Achar, eu vou ter que comprar uma bike elétrica. Tem uma série de coisas que você, com o tempo, você vai mudando na sua rotina. Gabi, tá sem som. Estão me É. ouvindo? Ficou muito tempo sem som? Não. Não? Ai, tirou sozinho o som, mas vamos lá. Vou dar um exemplo de coisas que eu fiz na minha rotina para enxugar o tempo, por exemplo, no trânsito. Eu prefiro entrar. Alguém está com o microfone ligado aí. Fecha para não fazer ruído por enquanto. Depois eu deixo vocês falarem e participarem. Por enquanto, vão participando só no chat. Eu, por exemplo, mudei o meu horário de trabalho. Eu tenho a benção, que é muito raro de acontecer no serviço público, de que eu não trabalho 8 horas, eu trabalho 6. A minha carga horária é 6. Isso já ajuda muito, muito mesmo, nessa busca do tal do equilíbrio que a gente vai aprofundar nesse assunto hoje. Eu trabalho 6. Para minha rotina, hoje, ano que vem eu vou mudar, por causa do meu filho que vai entrar na escola. Mas hoje eu gosto de entrar no trabalho 1 e sair às 7. Eu não gosto de sair nem às 5 nem às 6, porque eu gasto tanto tempo no trânsito que se eu sair às 7 é capaz de eu chegar quase que na mesma hora que se eu saísse às 6. É a diferença entre pegar 40 minutos de trânsito ou 15. Entende? Então, existem maneiras, mas esse cálculo que vocês estão fazendo aí é um cálculo assim, grosseiro por enquanto, mas é só para vocês terem uma noção, tá? Vamos lá, beleza. Chegaram em casa, vamos calcular mais ou menos aí umas 6 da tarde. Você chegou cansado, você vai chegar, vai tomar o seu banho, vai comer alguma coisa. Se você não malhou de manhã, você vai se arrumar, vai para academia. Talvez você vai até direto do trabalho para academia para dar uma economizada do tempo. Vamos calcular, se você chegou em casa às 6, você vai tomar banho, vai jantar, né? Tem academia para fazer a maioria, que não botou de manhã. Você vai ficar livre entre trajeto e de volta da academia. Você pode malhar em casa também, tem essas opções. Ou uma academia pertinho de casa. Vamos supor que 20 horas você está livre. Você fez o básico do dia, que é fazer um exercício físico para você preservar a sua saúde e você foi ao trabalho, certo? Certo. Perceberam que o dia já está acabando? O dia já está acabando. Nessa conta aí, vamos pensar, a maior parte de vocês, pelo que eu conheço de vocês, a maior parte não tem filho ainda. Ainda. Pode ser que alguns não optem por não ter, mas muita gente opta por ter. Nessa conta aí que a gente está fazendo, não tem criança chorando, fralda para trocar na hora que você está saindo de casa, tem nada disso. Não tem que passar na farmácia para comprar mais NAN antes de chegar em casa, porque o NAN acabou. O NAN é aquele leite caro que a gente tem que dar para essas crianças hoje em dia. Não tem nada disso, eu não botei nada disso na conta. Eu não botei na conta levar filho na escola, a criança se joga no chão na hora de entrar no colégio, aí você gasta 20 minutos para acalmar a criança. Tô falando nada disso, tá? Você vai buscar a criança na escola, a criança não quer sair do parquinho, 20 minutos, meia hora de convencimento, né? Não tô contando isso. Calma que eu tenho um ponto que eu vou chegar, eu juro para vocês.
Você também não deu atenção para o seu marido, para sua esposa, namorado, namorada. Você, no máximo, tomou café com essa pessoa de manhã. No máximo. Certo? Certo. Então, à noite, vamos supor que deu umas 8 horas. Você não tem filhos ainda. Tirei o filho da equação. Você vai ver uma sériezinha, vai arrumar, às vezes, alguma coisa em casa. E aí você vai dormir. Certo? Porque no outro dia você tem que acordar naquele horário que você anotou aí. E você estudou para quê? Para ter 8 horas de sono? É ou não é? Você estudou para dormir um pouquinho melhor do que você dorme na fase de concurseiro. Então você não vai dormir tão tarde. Certo? Então você tem de 8 para frente, mais ou menos, para dar atenção para o seu companheiro, para sua companheira, ver uma série e dormir, para você aguentar o dia seguinte, para você dormir bem. Fechou? Fechamos o dia? Fechamos o dia. Agora vamos pensar tudo que ficou de fora. E olha que isso é um cenário ideal, é um cenário você concursado, não é agora. Você concursado. A sua vida vai ser assim, tá? Aquelas metas bonitas de meditar todo dia. Cadê o horário da meditação que a gente não falou? Ou você vai botar de manhã e ter que tomar café um pouco mais corrido ou acordar mais cedo, ou você vai meditar à noite. Aí você vai ter menos tempo com o companheiro ou companheira que provavelmente vai reclamar que você não dá atenção. Tá? Não é isso? É isso. Então, Tairone chegando aí. Bom dia, Tairone. Então, vamos lá. Faltou o quê? Faltou a meditação, né, para você, ou um momento de espiritualidade. Se você vai à igreja durante a semana, você participa de um grupo de oração, alguma coisa desse tipo. Então, a parte meditação e espiritualidade não está na conta. Para você inserir isso de segunda a sexta, você vai dormir menos, ou você vai dar menos atenção para seu companheiro ou companheira, ou você não vai à academia todo dia, você vai intercalar, vamos supor, você vai segunda, quarta e sexta para academia, terça e quinta você faz a meditação, ou vai à igreja, ou faz grupo de oração, alguma coisa para sua espiritualidade, que a vida tem várias áreas. A gente nem tinha tocado nessa parte ainda, quando a gente fez a primeira conta. Certo? Certo, tá. Aquelas metas de ano novo que a gente cria, que você ia ler um livro por mês no mínimo. Cadê? Vocês estão rindo, né? Eu bem sei. Cadê aquela meta bonita? Você ia ler antes de dormir, lembra que você tinha pensado que você ia ler antes de dormir? Só que quando deu o horário de dormir, você já estava para lá de Bagdá já. Você falou, ai, hoje não vai dar. O problema é que nenhum dia está dando. E aí a meta lá, linda, maravilhosa, de um livro por mês, bailou. Você lê de vez em quando, de vez em nunca, né? Beleza. E aquela dieta para você perder os 20 quilos que você ganhou estudando para concurso, que você falou que você ia malhar todo santíssimo dia, fazer exercício aeróbico e musculação. E aí você tem que ter a comida da dieta. Toda uma organização. Você não pode comer qualquer coisa na rua. Você tem que fazer compra para ter lá as suas nuts, né? A castanhazinha, aquele queijinho, aquele queijinho cottage, aquele pão com gosto de papelão. Tudo isso tem que estar em casa. Porque senão aquele café da manhã vai virar o quê? Bolo de chocolate. Pode? Não pode, porque bolo de chocolate parece que brota dentro da casa da gente, né? Agora o pão integral, não. Tem todo um planejamento, Rafaela, nuts. Pois é. Porque houve no período de concurso um desequilíbrio. Muitos chegam à aprovação com a saúde um pouco baqueada ou um pouquinho acima do peso. E você passou, você já comprou sua passagem para Cancún nas primeiras férias, né? Você quer estar em forma na praia, tirar umas fotos bonitas no jet ski para botar lá no Instagram. Mas cadê o tanquinho? Tem que construir o tanquinho, minha gente. Que hora você vai construir a barriga de tanquinho? Que hora você vai baixar seu colesterol que subiu por má alimentação e excesso de estresse na preparação? Então, vai demandar um pouco mais de tempo aí. Estão calculando? Estão calculando isso também, tá? Parentes, amigos, cadê aquelas saídas à noite, aquele happy hour que você jurou que você ia ter direto, porque, né, você é concursado, né? Só que o boteco, ele é um pouco incompatível
o petisco do boteco é um pouco incompatível com a barriga de tanquinho. Aí a conta já está ficando muito confusa. Estão fazendo esse cálculo? Estão chegando aí? Pois é. Vocês perceberam que mesmo em uma situação vista hoje como ideal, que seria você com a vida de aprovado, o equilíbrio, aquele equilíbrio do jeito que a gente imagina, que você vai inserir todas as áreas, que você vai dar atenção para sua família, como você não pôde dar nesse momento da sua preparação, que você vai malhar e ficar super fitness, que você vai comer super bem, que as meninas vão, né, para o salão e vão fazer isso, e vão fazer aquilo outro, e vai fazer massagem, vai fazer drenagem linfática para tirar a celulite de ficar o dia inteiro sentado estudando. Eu falei que eu ia fazer isso, a celulite estão aqui até hoje. Tem celulite que eu chamo de constitucional, tem celulite que eu chamo de afo, tem celulite que eu chamo de direito administrativo, tem uma celulite enorme que eu chamo de licitações. Entendeu? Eu ganhei elas enquanto eu estava sentada. Estão entendendo? As meninas estão sentindo minha dor, né? Então, pessoal, o que eu quero começar mostrando para você é que o equilíbrio que a gente vê nos posts do Instagram ou nas dicas, né, que a gente vê de profissionais, se você for fazer tudo que o nutricionista manda você fazer, você vive para cuidar da sua nutrição. Se você for fazer tudo o que o seu personal trainer diz para você fazer, você vai viver para fazer exercício, se alongar e coisas do gênero. Ou pelo menos vai gastar muitas horas do seu dia, uma hora que você não tem, para fazer tudo isso. Então, para cada área da sua vida, se você for realmente fazer aquele top que você imagina, a conta não vai fechar. Mas ela não vai fechar de muito. Não vai faltar uma hora que você resolve acordando mais cedo, dormindo uma hora menos. Vai faltar 7, 8 horas para a conta fechar, para você dar conta disso tudo que eu estou falando. Então, o que eu quero dizer para vocês? Esse equilíbrio que a gente imagina, que a gente fantasia, ele é só isso, ele é só uma fantasia. Em nenhum momento da vida de nenhum ser humano isso é possível. A conta não fecha. Então, quando você achar, eu vou continuar furando o cronograma depois de aprovado. Basicamente é isso. E eu botei você só morando com alguém, um companheiro ou uma companheira. Eu não botei filho na equação, nenhum, quem dirá 2 ou 3 se você quiser mais. Sabe aquele seu horário de dormir que você anotou aí? Não é você que decide, não, amor. Durante um longo tempo na sua vida, quem vai decidir isso é seu filho, sua filha. Porque se ele sair correndo, gritando pela casa, fica um pouco complicado você deitar para dormir. Então, meio que não é você que decide. Eu ainda estou vivendo esse momento que não sou eu que decido meu horário de dormir. Quem decide é Rafa, né? Então, por mais que você tente estabelecer uma rotina, as coisas não saem certinho como planejado. E tem as burocracias da vida. Às vezes você vai ter que passar tirar dinheiro num banco, depois do trabalho ou antes do trabalho. Isso bagunça um pouquinho a sua rotina. A conta não é perfeita. Você vai ter que deixar um negócio no correio, você vai ter que passar na casa de alguém para deixar alguma coisa, você vai ter que dar um pulinho no supermercado no meio da semana porque faltou alguma coisa. Entendeu? Então, não fecha. Às vezes é uma tarefinha besta dessas que vai te fazer faltar academia, porque naquele dia não deu tempo. Aí você tem que ficar constantemente escolhendo. Eu acho que eu estou negligenciando muito o meu marido, a minha esposa, namorada. Hoje eu vou faltar academia para ficar um pouco mais de tempo com essa pessoa. Ou vai chegar um momento que você vai ter que chegar e falar assim para a pessoa que vive com você: olha, preciso muito fazer um exercício, cara, minha saúde não tá nada boa, eu tô engordando muito, não tá saudável, meu colesterol tá alto, minha glicose tá alta, enfim, eu vou ter que reduzir o nosso tempo juntos para poder fazer um exercício. Então, já viram aquele cubo mágico? Já tentaram acertar o cubo mágico? Que parece que aquele troço não tem solução? Que você vira de um lado, aí você conserta de um lado e fala: agora eu consegui, tá perfeito aqui. Aí você olha do outro lado, tá um caos. E o cubo mágico nunca se ajeita, né? Depende de uma habilidade muito grande para ajeitar aquilo. A nossa vida é isso, basicamente. Você vai ajeitar de um lado e muitas vezes, a esmagadora maioria das vezes, você vai prejudicar um outro. Porque a conta não fecha. A nossa expectativa hoje de vida, de equilíbrio de vida, a cara da nossa rotina é muito diferente do que era muitos anos atrás.
Pensa, vamos lá para 1500. O negócio ali, meu filho, era você não ser morto por ninguém, não pegar nenhuma praga e morrer, plantar, colher e comer. Era basicamente isso que você tinha que se preocupar. Se você desse check nesses itens, você estava um sucesso na vida. Agora vamos botar a geração dos nossos pais ou dos nossos avós. Muito provavelmente não tinha o trânsito, muito provavelmente as mulheres não tinham nem a questão do trabalho, tudo bem que elas tinham o trabalho em casa, mas não tinham deslocamento, também não tinha essa coisa de fazer exercício físico com tanto empenho quanto hoje existe, até por falta de informação ou falta de condição, enfim. Não tinha isso. Então, o que hoje a gente vê como um retrato de um equilíbrio é um retrato temporal também. Equilíbrio não é um conceito que ele perpassa gerações igual. O que hoje é equilíbrio para a gente talvez não seja daqui a 10 anos, ou daqui a 15 anos, ou daqui a 30 anos. Como que era equilíbrio em 1500, ou 1920, ou 1950, ou 1980, não é a mesma coisa que agora. Hoje, o equilíbrio ele é uma exigência inatingível. É uma meta inatingível. Não cabe. A gente fez com um número no início da aula. A conta não fecha. A conta não fecha. E aí, outro problema. Vou dizer uma frase para vocês que é, olha, o dia que eu cheguei a essa conclusão, confesso que eu fiquei triste, mas depois eu fiz as pazes com ela e administrei. O equilíbrio, se você tentar equilibrar, eu vou para academia, eu vou fazer a meditação, eu vou ler o livro, eu vou dar atenção para minha família, eu vou estar próxima dos meus filhos para orientar e para cuidar e para dar atenção. Eu vou fazer tudo isso, listou tudo que é importante para você, beleza? Você bota para rodar a sua vida. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter um rendimento muito mediano em cada item. O que é ok se você está no momento da sua vida em que você já deu os grandes saltos que você precisava dar. Porque tem momentos da vida que a gente precisa dar grandes saltos. Imagina a sua vida no colégio. Quando você foi fazer vestibular, foi um ano que você deu um grande salto. Concorda? Foi um ano que você deu um grande salto. Foi um ano atípico. Foi um momento em que você provavelmente teve que desequilibrar um pouco a vida que você tinha antes. A sua vida ficou diferente naquele ano. Porque você teve que pegar um item que era passar no vestibular e você teve que botar muitas horas naquilo. E isso fez com que você tivesse que suprimir outras atividades. Houve um desequilíbrio ali, temporário, mas houve, concorda? E você deu um grande salto. Valeu a pena aquele desequilíbrio? Valeu. Para muita gente, valeu. Então, tem momentos na nossa vida, durante toda a nossa vida, não acha que é só até onde você está, não. Depois que você passa, isso também vai acontecer. Várias vezes. Há muitos momentos na nossa vida em que a gente vai ter que dar um grande salto para mudar de patamar. Entende? E nesse momento de grande salto, fatalmente vai gerar um desequilíbrio. Não tem como. Vou dar alguns exemplos para vocês entenderem com mais clareza. Você hoje está estudando para concurso. Para você conseguir sair de um resultado mediano e atingir um resultado excelente, porque vocês sabem qual é a proporção de pessoas que tomam posse e pessoas que estão estudando. Você tem que estar creme de la creme para você pegar uma vaga e tomar posse de fato. Para você fazer isso, vocês já estão percebendo que a conta não está fechando. Está havendo um desequilíbrio na vida de vocês. Mas qual o objetivo desse desequilíbrio? Que ele seja temporário. Tudo bem que é um temporário longo, mas é temporário. E acontece esse salto. Aí você vai estabilizar numa nova vida em que você vai ter um momento de muito equilíbrio. No começo você vai. Porque você vai estar check, check, check nos seus sonhos. Você já deu o salto. Aí você entra num momento de estabilização na sua rotina. Aí você vai curtir, aí você vai passear, você vai reservar mais tempo para o lazer, você vai reservar mais tempo para a sua saúde e você vai reduzir ou às vezes até suprimir um tempo de estudo. Você não vai querer ler nada por uns tempos, assim, nada de livro, assim, sabe? Você vai ficar um pouco na farra.
Isso, de uma certa forma, se você for olhar a quantidade de horas dividido para cada atividade, talvez também seja um desequilíbrio. A diferença do desequilíbrio da época do concurso é que esse é agradável. Às vezes, você vai ter um período entre a prova e a notícia da sua aprovação e a posse. Vamos supor que você tenha 3 meses aí meio que nesse limbo esperando para tomar posse. Você acha que você vai fazer o quê nesses 3 meses? Você vai à porra de tudo que você sofreu. Você vai à praia todo dia, você vai dormir até meio-dia, você vai ver todas as séries que você quer ver, você vai chutar o pau da barraca. É um desequilíbrio? É ou não é? Ou vai estar tudo equilibradinho na vida? Você vai estar estudando, trabalhando? Não, você vai estar farriando. Para quê? Para rolar um equilíbrio no longo do tempo, vai haver um equilíbrio entre o período que você estudou e o período que você está farriando, entendeu? O equilíbrio, muitas vezes, ele não acontece no período. Ele acontece na comparação entre períodos. Clareou isso para vocês? Anota isso. A Rebeca, eu estou nesse limbo, né? Rebeca, é para relaxar. Agora é o equilíbrio em comparação ao período anterior. Então, nem sempre a gente vai ter o equilíbrio, aquele equilíbrio. Ah, eu estou estudando, mas eu estou com um equilíbrio aqui durante a minha fase de estudo. Muito, muito improvável. Você vai ter um equilíbrio possível, que é longe do ideal, a gente vai chegar nessa parte ainda. Mas se você for pensar, vamos supor que você estude 3 anos e depois que você tome posse, você fique 2 anos meio chutou o pau da barraca. Ao longo desses 5 anos, você vai chegar no final com um equilíbrio, concorda? Agora, para fazer a sua aprovação, não dava para diluir aquele estudo em 5 anos e fazer suave. Você tinha que pegar pauleira 3. Estão entendendo? Por quê? Porque você tem que saber toda a matéria no mesmo dia. Esse é o problema. Não dá para você pegar um edital, diluir, quebrar em 4 pedaços e fazer. Eu vou ficar mais tempo estudando, mas eu vou fazer por partes. Eu vou fazer igual uma faculdade. Eu vou fazer esse bloco, aí eu atinjo um determinado nível, eu largo essas matérias de lado, eu faço. Então, eu vou diluir para ter uma vida equilibrada e poder fazer dessa maneira, mesmo que demore mais. Dá para fazer assim? Não dá. Por quê? Porque você tem que saber as matérias todas no mesmo dia. Em algum momento vai haver um mega desequilíbrio. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Quer ver um outro momento vou contar a minha experiência pessoal para vocês, para ilustrar. Nos últimos anos, até 2019, a minha vida ela era bem equilibrada. Eu vivi, durante o meu concurso foi um desequilíbrio extremo. Depois que eu passei no concurso, eu tive um longo período, alguns anos, vamos dizer uns 7 anos, de equilíbrio. Equilíbrio na minha visão, porque equilíbrio é um conceito muito variável. Cada um vai ter o seu conceito de equilíbrio. Mas na minha vida, o que era um equilíbrio? Eu conseguia fazer um exercício físico e quando eu não fazia, porque era preguiça, não era falta de tempo, era má vontade, tá? Mas eu tinha esse tempo para fazer. Eu conseguia, então, cuidar da minha saúde, eu conseguia trabalhar, eu conseguia passar um bom tempo com meu marido, eu conseguia cuidar da minha casa. As coisas que eu conseguia ler todo dia, pelo menos 1 hora antes de dormir, conseguia fazer minhas meditações. Então, eu conseguia fazer caber tudo que eu queria. Eu estava plena, digamos assim. Tá tudo ok? Tá tudo ok. Aí parece que vai ficar a vida inteira naquele ok. Tava fácil. Chegou um momento da minha vida que eu falei, cara, finalmente eu tô sentindo que a minha vida ficou fácil. Por mais que eu trabalhasse, eu tinha esse tempo. Meu deslocamento era curto, eu podia escolher um horário de trabalho que não tinha trânsito, minha carga horária era de 6 horas, então dava para encaixar o trabalho com vocês assim com muita tranquilidade, era só eu dosar a quantidade de alunos para um tanto que ficava agradável para minha rotina. Tranquilo. Chegava final de semana, conseguia passear, dormia de tarde, aquelas coisas que a gente sonha fazer quando a gente está estudando. Eu vivi assim uns 7 anos. E aí, de repente, eu olhei para o meu marido e falei assim: 7 anos, eu vivi assim 7 anos, foi maravilhoso. Viajava nas férias, top. Dava um feriado legal, eu ia para as montanhas aqui no meu estado, ótimo. Aí um dia eu olhei para o meu marido e falei assim: eu quero ter um filho. Você não sabe o que quer desequilíbrio, amor.
Você espera separem uma criança para você ver. O bagulho fica louco do dia para noite. Primeiro mês, os primeiros 3 meses, você fica um pouco insana de sono. Insana, porque você tem que acordar de 3 em 3 horas mesmo que o bebê não chore. Porque ele tem que comer e você é o restaurante dele. Então, quando você terminou de amamentar e deu aquele tempo para a criança não engasgar, para a criança rotar e tudo mais, e você conseguiu acalmar aquela criança para ela dormir, já bateu as 3 horas de novo. Eu não tô brincando, eu tô falando sério com vocês. Às vezes já correu 2 horas e meia. Você fala, eu tenho 30 minutos para dormir. E é assim por meses. Quer dizer, eu saí de uma situação de muito equilíbrio e eu entrei no total desequilíbrio. O desequilíbrio do concurso não foi nada, nada perto daquilo. Eu juro para vocês, não foi nada perto daquilo. Era maravilhoso e fofinho e realizei meu grande sonho? Sim. Valeu a pena? Demais. Eu olho pro meu filho todo dia e falo, melhor coisa da minha vida. Mas foi um desequilíbrio, eu paguei um preço por esse sonho. Estão entendendo o que eu tô falando? Se eu quiser ter outro, agora que a situação está estabilizando, ele está com 1 ano e meio, eu consegui voltar a fazer exercício com regularidade, que eu dava uma caminhada na vida, outra na morte. Depois que ele fez uns 6 meses. Hoje eu voltei para um equilíbrio, eu consegui reinserir atividades da minha vida que eu tinha tirado completamente, por exemplo, o exercício físico. Voltei a fazer com regularidade? Consegui voltar. Se eu quiser ter outro filho, eu vou voltar lá para a estaca zero do caos e desespero e 30 minutos de sono. Mas é uma escolha. E é um desequilíbrio impossível de não acontecer. Ele acontece. Ele vai acontecer. Então, para tudo que você for fazer na sua vida que represente um grande salto, seja entrar numa faculdade, seja fazer um mestrado, seja fazer um doutorado, seja casar, organizar sua vida de casada. Quem aí já casou, planejou festa de casamento, mudança, né? Tudo isso, você sabe que você fica 1 ano envolvida. Gasta um tempão. Só que quando o desequilíbrio é gostosinho, a gente não reclama. Quando o desequilíbrio é gostoso, a gente não reclama. A gente leva de boaça. Ninguém fica pensando, minha vida tá desequilibrada. Não. A gente pensa quando tá ruim. Quando o desequilíbrio é chato, né? Ai, que pena, Raquel tem que ir. Mas, assiste a gravação, Raquelzinho. Beijo. Então, pessoal, a gente tem que entender o seguinte. A vida, ela é essa série de desequilíbrios. A gente tem que parar de olhar para o desequilíbrio com desespero. A gente tem que parar de olhar para o desequilíbrio com aquele senso de urgência, de eu tenho que resolver isso agora. Eu tenho que ficar no equilíbrio agora. Se você tiver esse senso de urgência, de equilibrar e estar sempre, sempre, sempre equilibrada, sabe o que vai acontecer? Você vai ser a pessoa muito frustrada. Porque isso nunca vai acontecer. Por mais que você se esforce. E o que eu vejo hoje é uma corrida desenfreada pelo tal do equilíbrio. E sabe o que isso causa? Um mega desequilíbrio. Se você acorda 5 horas da manhã para tomar suco verde, para fazer sei lá o que das quantas, para malhar, para meditar, e você vai ler. Aí, você já viu umas contagens? Eu já vi umas contagens de tempo que eu acho bizarro, tipo, 15 minutos de meditação, 15 minutos de leitura, 15 minutos de podcast do não sei das quantas. Só de ler, me dá palpitação, fico estressadíssima. Porque é um cronograma mais massacrante que o de vocês. Porque é muito picadinho o horário. Para quê? Para a pessoa ter a sensação de que ela deu vários checks na vida e que ela está com a vida equilibrada. Então vamos lá, chegamos num ponto muito crucial. O que é equilíbrio para você? Você já parou para pensar? Porque equilíbrio não é esse horário picadinho que você vai ver num post de coach ou de psicólogo ou de sei lá o que no Instagram. Cada pessoa tem o que ela chama de equilíbrio. E eu cheguei numa equação e eu quero ver se vocês concordam comigo. O que é um equilíbrio? Para dar um norte, tá? Nessa resposta que vocês estão anotando aí do que é equilíbrio para você. Equilíbrio
é a satisfação com a saúde. Concordam? O equilíbrio, ele é a satisfação com a saúde. Não pode ser só a satisfação, vamos pensar. Quando você está de férias, vamos supor que você primeiras férias de concursado. Você vai para um lugar, para aquele país que você sempre sonhou. Você vai e fica um mês. Você vai comer todas as coisas gostosas do café da manhã. Você vai, tipo, nas primeiras viagens, eu me afogava em waffle com Nutella. Era meu fraco. Meu marido falava, meu Deus, você vai entrar em coma diabético aqui. Eu comi o que eu queria. Depois saía na rua, tomava sei lá quantas casquinhas de sorvete. Não sei quantas. Toda a sorveteria que eu passava era de lei eu parar. Comia tudo que eu queria, dormia a hora que eu queria, passeava tanto que eu queria. Isso é férias. Férias é um desequilíbrio. Não tem academia, não tem meditação, não tem nada. Só tem farra. Mas alguém reclama? Ninguém reclama. Por quê? Satisfação. Satisfação. Só que se eu viver de férias, em 3 meses eu baixo o hospital, porque meu corpo não ia suportar o que eu gosto de fazer nas férias. Ele não vai estar. Então, não teria um equilíbrio. Como é que a gente tem um equilíbrio? Tendo a satisfação com a saúde. Você tem que conjugar, porque sem a saúde você não tem nada. Então, o equilíbrio, ele tem que passar pela questão da saúde. É fundamental. Saúde física, saúde mental. As duas frentes você tem que trabalhar. Porque você sabe que, no final das contas, saúde é uma coisa só. A saúde mental influencia na física, a física influencia na mental. Quem tem uma dor crônica costuma desenvolver depressão. E quem tem depressão e ansiedade costuma desenvolver uma série de dores. Então, é uma coisa só. Então, a saúde, ela é indissociável do equilíbrio. Pensou em equilíbrio, a saúde ela tem que estar presente. Então, tem que ter a saúde e tem que ter a satisfação. A saúde é uma coisa um pouco menos subjetiva. Você vai fazer os exames, tem que estar dentro daqueles parâmetros, seu exame de sangue, né? Você tem que estar sem dores no seu corpo, então você tem que fazer um certo alongamento, um certo exercício físico, enfim. Tem que ter um certo fôlego, né? Se conseguir subir um lance de escada sem morrer lá em cima. Então, a saúde ela é menos subjetiva. Já a satisfação, é aí que mora a diferença entre o que é equilíbrio para cada um de nós aqui. Então, para te ajudar nessa missão de desenvolver uma listinha do que seria equilíbrio para você, desenvolver o seu conceito de equilíbrio, pensa, tem que ter o seu tempo para cuidar da sua saúde física e mental, isso não tem como tirar. E aí vem a parte subjetiva que cada um vai dizer uma coisa diferente. O que vai gerar a tal da satisfação? Tem gente que ama esportes. Tem gente que ama de paixão. Para essa pessoa, às vezes, fazer o exercício físico 3 vezes na semana, que resolve a questão saúde, digamos, não gera a satisfação. Não é suficiente para gerar satisfação. Então, a pessoa, ela quer o exercício todos os dias. Ou ela quer, por exemplo, em vez de ir para a academia do prédio dela e malhar rapidinho, ela quer, sei lá, remar na praia de manhã. Tem muita gente aqui em Vitória que faz isso. Não sei o nome daquilo, gente. Canoa havaiana, acho que é. Que o povo vai 5 horas da manhã para a água gelada, ficar remando, aquela sofrência. Eu conheço gente que, tipo assim, se tirar isso da rotina da pessoa, a pessoa fica mal. Por quê? Porque, caiaque. Mas não é caiaque, não, é um troço grandão, assim, que vai um monte de gente remando junto. Eu acho que é canoa havaiana isso, gente, que chama. Aqui tem umas coisas assim, lugar de praia é desse jeito. Então, tem gente que precisa do exercício físico diariamente e 1 hora, às vezes, canoa havaiana, né? Falando. Depois você joga no Google, é um troço imenso, gente. E tem gente, então, que vai precisar disso na rotina. Porque, apesar de menos tempo de exercício dar o check na saúde, não dá o check na satisfação. Tem gente que precisa, que é uma pessoa muito sociável e ela precisa de uns 2, 3 happy hours na semana. Senão ela fica mal, ela fica triste. Ela fala, pô, isso daí pra quê? Se eu não posso fazer meu happy hour toda semana, 2, 3 vezes na semana. Ou quinta, sexta e aí sai muito sábado e domingo. Então, tem gente que vai ter que reservar mais tempo para socializar. Já a galera mais introspectiva precisa do tempo dela numa Netflix. Ela precisa. Ela está acompanhando várias séries. Precisa. Às vezes,
meia hora de televisão. Tem gente que fala assim, eu nem ligo a televisão durante a semana. Soa super culto falar isso. Nossa, não ligo a televisão durante a semana. Mas, gente, televisão é entretenimento como qualquer outro. Entretenimento é entretenimento, né? Então, se você gosta de ver televisão, de ver série, de ver novela, de ver documentário, seja lá o que for, e a sua satisfação depende de ter, vamos dizer, 2 horas toda noite para ficar na frente da televisão, a Maíra falando, eu sou Netflix. Isso que vai te gerar satisfação, é isso que vai fazer você chegar no final do dia e pensar assim: estudar valeu a pena, trabalhar está valendo a pena. Você tem que sentir que os seus esforços estão valendo a pena. Isso é a satisfação. Entenderam? Eu, por exemplo, você quer ver uma coisa que eu fico mal se tirar da minha. Tira a academia, nem sinto. Maravilha! Só sinto quando a coluna trava. Então, para mim, aquele período do dia que eu tenho que fazer o exercício, ele não me traz a satisfação. Ele é zero de satisfação para mim. Pelo contrário, ele dá o check na saúde. Por isso que eu reinseri na minha vida. Mas ele não traz a satisfação. Agora, se eu não tiver no mínimo 30 minutos para ler meu Kindlezinho antes de dormir, eu fico num mau humor do cão. Fico terrível. Então, eu tenho que ter aquele tempo. Eu tenho que ter aquele tempo. É o que me dá a satisfação. Então, você tem que pensar, para você calcular o que é equilíbrio, criar o seu próprio conceito de equilíbrio, não adota o conceito de equilíbrio dos outros. Porque o equilíbrio não é você dividir o mesmo tanto de horas para cada atividade. Porque não dá para ser assim. Só no trabalho você vai ficar 6, 8 horas. Então, você tem que desenvolver o seu conceito de equilíbrio. Garanta a saúde, reserve um tempo na sua semana para tal da saúde, para cuidar da saúde física e mental. Às vezes, só a academia já resolve a saúde mental. Para muita gente, malhar é como uma meditação. Você tem que ver o que funciona para você, é muito particular. E você tem que ver o que você tem que inserir no seu dia que sem aquilo você não fica bem. O que te dá satisfação? Satisfação não é uma coisa que você vai se premiar no sábado e domingo. Você não vive sábado e domingo, você vive de segunda a segunda. Então você tem que ter a satisfação diariamente, ainda que ela seja por pouco tempo. Tem que ter aquela coisa ali que faz você sentir que a vida vale a pena. Senão você vai prejudicar o quê? A sua saúde mental. Porque não adianta você meditar e odiar a sua vida. Não adianta você meditar e se privar de tudo que você gosta. Porque aí você tirou a satisfação da equação do equilíbrio. A gente não chegou à conclusão que o equilíbrio é a satisfação com a saúde? Então você tem que garantir a satisfação. Aí calcula para você. O que não dá para abrir mão? Agora vamos falar do período que vocês estão vivendo. Vocês estão estudando para concurso. Vocês estão numa fase de desequilíbrio. Fato. Mesmo quem não trabalha, mesmo a galera que, entre aspas, só estuda, vocês estão vivendo um desequilíbrio. Com certeza estão. Agora, como que você vai preservar a sua saúde? Às vezes não vai ser o ideal. Por exemplo, eu adoraria fazer fisioterapia. Nossa, eu acho que ia melhorar muito minha dor na coluna. Só que eu não consigo, não encaixa na minha semana. Dentro das minhas listas de prioridades, ou eu faço exercício físico, ou eu faço a fisioterapia. Os dois pesam muito na minha semana e eu tenho que cortar outras coisas que eu não quero cortar. Então, eu escolhi uma coisa. Então, às vezes, você vai cuidar da sua saúde, mas não vai ficar assim top do jeito que você queria. Às vezes, você não vai conseguir construir o tanquinho que você queria agora. Mas você vai ficar com o exame de sangue razoável. Entendeu? Então, calcula aí dentro da sua rotina qual é o mínimo que você tem que fazer para você garantir a sua saúde. E qual é o mínimo que você tem que ter diariamente, não é só final de semana, diariamente, para você garantir a sua satisfação. É o quê? É ligar para uma amiga para bater papo? É sair para beber uma cerveja com um amigo uma vez na semana? É ter mais tempo com a sua família? É ter mais tempo com o namorado, a namorada, marido, a esposa? É ver a tal da Netflix? É acompanhar a série tal? É ter um tempo para ler antes de dormir? Não tem resposta certa. Tem a resposta certa para você.
Mas muitas vezes a gente não para pensar isso. A gente pega aquele post do Instagram que coloca esse horário quebradinho. Acorde às 5, milagre da manhã. Gente, estou criticando não, tá? Porque para muita gente deu certo. Eu tô falando que para mim não dá. Milagre da manhã. Acorda às 5 horas da manhã. Se eu acordar às 5 horas da manhã, você vai ver uma mulher nervosa ao longo do dia. Eu sou a pessoa que eu durmo tarde e acordo tarde. Eu sou assim. Tem a galera que dorme cedo e acorda cedo. Agora, você é qual tipo? Porque você não pode pegar uma escolha de outra pessoa e encaixar em você se você não é como aquela pessoa naquele aspecto. Só que parece que todo mundo é a pessoa que dorme cedo, acorda cedo, faz X, Y, Z dentro daqueles horários. Respeitar a gente, respeitar os nossos gostos, as nossas tendências, o que faz a gente se sentir bem e confortável, é também autocuidado. Quando a gente faz uma coisa muito fora do que a gente quer, isso é uma violência. A gente fica triste, a gente fica mal, a gente se desrespeita. Quantas violências a gente não comete contra a gente mesmo só para sentir que a gente se encaixa? A gente comete muitas violências. Olha para trás da sua vida e pensa quantas violências. A gente faz muito isso quando a gente é adolescente, a gente é mais inseguro e quer desesperadamente se encaixar. Quantas violências você já não cometeu contra você para caber num molde? Não é? Então, quando a gente começa a ter um pouquinho mais de autoconhecimento, a gente começa a falar: peraí, isso aqui eu não quero na minha vida. É legal para os outros, mas não é legal para mim. Como ter filho, por exemplo. Antigamente, as pessoas nem paravam para pensar que elas poderiam optar por não ter. Hoje em dia, você vê um grande movimento de pessoas dizendo: gente, não quero isso para minha vida. Porque você tem que parar para pensar, a gente não pode só seguir o fluxo. Você tem que parar para pensar o que encaixa legal para você, o que te faz feliz. Entenderam? Então, para você achar o equilíbrio, você tem que achar o que te dá satisfação, o que te deixa feliz. Porque se você está feliz e saudável, concorda que não tem como você não estar equilibrado? E é isso que a gente tem que buscar. Agora, buscar de um jeito realista. Hoje vocês estão num momento de desequilíbrio. Então, tanto a saúde quanto a satisfação, a gente vai trabalhar com um padrão mínimo para caber o estudo na rotina de vocês. Depois que vocês tiverem dado o salto, aí vocês aumentam a satisfação e a saúde cortando o tempo de estudo. Entenderam? Mas você não pode eliminar da sua vida completamente a satisfação e a saúde. Senão você não sobrevive até a prova. Física e emocionalmente. Então, vocês têm que. Anotem aí. Equilíbrio é igual satisfação mais saúde. Para você ter o equilíbrio, você tem que ter um mínimo de satisfação e um mínimo de saúde em momentos da sua vida que você vai dar o salto. Depois que você dá o salto, aí você capricha na satisfação e na saúde. Por exemplo, vamos supor que você passou no seu concurso dos sonhos. Tá lá ali maravilhoso. E você resolve, para crescer na carreira ou por uma vontade pessoal mesmo, fazer um mestrado. Você voltou para o desequilíbrio. Porque para você tocar um mestrado, que é um salto grande, concorda? É um salto grande, vai haver um desequilíbrio temporário. Então, o desequilíbrio, ele não é o problema, mas ele tem que ser temporário e calculado. Porque ele não pode ser extremo. A gente tem que garantir o nível mínimo de satisfação e saúde. Entenderam? Então, o desequilíbrio, ele é ok, ele é necessário para o salto, mas ele tem que ser temporário e ele tem que ser calculado, ele não pode ser extremo. Tá? Por que quando vai dando 5, 7 anos de estudo, a pessoa começa a pirar? Porque o desequilíbrio, por mais que ele tenha sido calculado e a pessoa está lá fazendo o exercício físico dela e vê uma Netflix antes de dormir, 7, 8 anos de desequilíbrio temporário e calculado, isso vai pesar. Porque ele não está temporário mais. Ele virou seu estilo de vida, aquele desequilíbrio. Estão sentindo o que eu estou falando? Então, a dificuldade do concurso, a Sabine, sim, isso aí.
Porque às vezes falar, fulano pirou porque não soube ter equilíbrio no estudo. Não, eu conheço um monte de gente que teve o equilíbrio. Manteve aquele mínimo ali de satisfação e saúde, só que o desequilíbrio ele foi calculado, não foi extremo, mas ele não está sendo temporário. Ele está sendo muito longo, muito demorado. Entende? E aí, por mais que você jogue nesse mínimo de saúde e satisfação, isso por um longo tempo, jogando no mínimo muito tempo, os problemas vão se acumulando, porque o desequilíbrio ele vai gerar uma distorção. Ele vai gerar. Por isso que ele tem que ser calculado e temporário, para essa distorção que ele vai gerar ser reversível. Estão entendendo o que eu estou falando? O desequilíbrio ele tem que ser calculado e temporário para a distorção que ele vai gerar ser reversível. Ou pelo menos ser mais fácil de reverter. Se você fica com um mínimo de desequilíbrio ali, aquele desequilíbrio temporário e calculado, mas fica 10 anos vivendo assim, é bem provável que você desenvolva um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo. É bem provável que você tenha ganhado peso ou perdido muita massa muscular, ou que seus exames de sangue não estejam tão bons mais, ou que você esteja com realmente uma dor na coluna muito insuportável. Você fez alguma coisa de errado? Não, você fez o equilíbrio, o desequilíbrio temporário e calculado. Mas a parte do temporário não depende só de você. A parte do calculado depende de você, mas a parte do temporário não depende só de você. E aí as consequências, as distorções vão se acumulando. E aí vai pesando a jornada. Tanto que tem gente que chega um momento que fala assim: olha, para eu retomar o fôlego, para eu conseguir levar a vida nesse desequilíbrio temporário e calculado, eu vou ter que parar um tempo. E viver um outro desequilíbrio, em que eu vou cuidar só da minha saúde, só da minha alegria, vou cuidar de mim 100% do tempo. Aí eu vou, no espaço de tempo de anos de estudo, mais o tempo que você vai tirar para você, aí você volta para aquele equilíbrio ideal, zerou a conta, digamos assim, que não zera 100%, a gente sabe, mas chegou perto de zerar a conta, aí você recomeça. Quantas pessoas vocês viram que fazem isso? Muitas pessoas fazem isso. Tá errado, não pode parar nunca. Eu não concordo também com essa visão. Não pode desistir nunca. Complicado isso. Depende de uma série de fatores. Se você está totalmente adoecido física e emocionalmente, continuar nem é uma opção. Entendem? Então, o desequilíbrio ele precisa ser temporário. Se em algum momento você sentir que esse temporário não está temporário, talvez você sinta a necessidade de dar um tempo. E zerar um pouco a conta. Para retomar ou não no futuro, dependendo do que a vida vai te mostrando. Certo? Agora, esse equilíbrio ideal, como eu falei, depois que eu passei no concurso, eu consegui chegar no equilíbrio, no que era equilíbrio para mim, né? E eu vivi uns 7 anos desse equilíbrio, até desequilibrar de novo por uma decisão que eu tomei na minha vida. O equilíbrio, esse equilíbrio bem perto do nosso ideal, que você fica com a satisfação bem alta, ele é um luxo quando a gente é adulto. Quando a gente é criança, a mãe e o pai fazem o nosso equilíbrio. Eles cuidam da gestão da nossa vida. E aí, de repente, quando você se forma e cai no mercado de trabalho, fala, é onde o filho chora e a mãe não vê, né? Porque todo mundo sempre falava tem que ter equilíbrio, a vida tem que ter equilíbrio, tudo corria muito redondinho e, de repente, explodiu tudo na sua cara, não tem mais equilíbrio, uma cobrança danada, uma pressão danada. Você fala, cara, cai em outro planeta aqui. Cadê as pessoas para fazer a gestão da minha vida e me proteger? Por mais que elas estejam tentando te ajudar, não dá mais para eles protegerem, porque tem coisa que só você consegue fazer. E aí você vai... aquele equilíbrio que te foi oferecido... Dá um pequenininho aí. Ai, que fofo. Gente, eu não posso ver menino pequeno não, tá? Porque eu já penso no meu.
Ó, carinho especial por garotinho. Então, esse equilíbrio que você tem quando você é adulto, que você busca quando você é adulto, ele realmente é uma batalha para você alcançar. E por que a gente fica chocado com isso? Porque o equilíbrio ele foi dado para gente até uma certa idade. Ele foi oferecido pela família. E aí, de repente, você terminou a faculdade, caiu no mercado de trabalho, e aí você virou problema seu. E administrar isso não é fácil, é muito difícil. É uma batalha de vida inteira. Você vai ficar a vida inteira equilibrando, desequilibrando, equilibrando, desequilibrando, calculando esse processo de equilíbrio e desequilíbrio. Isso vai acontecer para todo sempre na sua vida. Então, os períodos da sua vida em que você vai estar naquele equilíbrio que você considera ideal, eles são períodos de luxo na sua vida. Que você teve que lutar por eles, você teve que conquistar aquilo. E para você conquistar o equilíbrio, adivinha? Você tem que pagar o preço do desequilíbrio. No final das contas, o equilíbrio e o desequilíbrio, eles estão ligados. A gente acha que uma coisa é oposta da outra, mas não, na verdade elas fazem parte de um mesmo ciclo. Um depende do outro. Para passar um período de desequilíbrio, agora vamos lá. Para viver um período de desequilíbrio, sabe o que tem que acontecer antes? Um bom período de equilíbrio. Vou mostrar para vocês um exemplo. Não tem os tais 7 anos que eu falei que eu vivi super equilibradinha? Nesses 7 anos, eu calculei o meu período de desequilíbrio. Sabe aquela coisa de, eu só quero ter filho quando eu passar, e depois que eu viajar, e depois que eu juntar dinheiro, e depois que eu comprar minha casa? A gente não tem esses planos na vida? O que esses planos significam, traduzindo? Olha, eu quero ter um equilíbrio para depois eu conseguir suportar o período de desequilíbrio. Para que o período de desequilíbrio não seja tão extremo. Eu quero rebater uma parcela desse desequilíbrio. Imagina uma pessoa que se formou, está desempregada, morando com os pais, estudando para concurso e engravida de repente. Dá para levar as coisas? Dá. Dá para fazer tudo? Dá. Mas é um período de desequilíbrio extremo, concorda? Vai ser um desequilíbrio extremo. Você não tem sua casa, você não tem nada. Você vai ficar provavelmente um pouco mais doída, porque você não viajou, não passeou, e aí quando você, às vezes, passa no concurso, a criança é pequena, você não pode ir, enfim. Se você... O que eu planejei? E eu achei que deu muito certo. Gente, eu não tô falando que esse é o caminho, tô falando que foi o meu caminho, tá? Tô dando um exemplo. Esse período de equilíbrio, eu sabia que ia ser difícil para mim abrir mão da minha independência. Porque quando você tem uma criança pequena, a criança depende 100% de você. Então, você abre mão de muita coisa pessoal durante um tempo, né? Conforme vai crescendo, vai voltando para uma normalidade, um novo normal. Eu sabia que eu ia ficar doída, por exemplo, se eu ficasse muito trancada em casa. Então, quando eu passei no concurso, eu sabia que eu não queria ter filho antes de sentir que eu tinha tirado do meu coração aquela carência de passear que o concurso me trouxe. Foi uma distorção do desequilíbrio do concurso. Eu fiquei muito carente de passear, sair de casa mesmo. Então, eu quis viver um período longo em que isso fosse assim, eu ficasse muito satisfeita com isso. Para que quando eu entrasse nessa nova fase de desequilíbrio, eu não sentisse tanto. E funcionou. Eu fiquei muito de boa com isso. Mas se fosse 5 anos atrás, eu não teria ficado. Eu tenho certeza. Entende? Então, o que a gente tem que procurar fazer na nossa vida para a gente facilitar a nossa vida? Se você está vendo que você vai ter um período de salto, garanta antes, se possível, um período de equilíbrio. Para você se preparar para o desequilíbrio, para você se suprir as suas necessidades, para você começar o desequilíbrio zerada, bem, zerado, entendeu? Não entra numa fase de salto, numa fase de desequilíbrio, cheio de carências, cheio de pendências, porque vai ser impossível? Não, mas vai ser muito mais difícil.
Claro que nem sempre a vida permite que a gente se prepare assim. Mas sempre que possível é bom. Por exemplo, quando você está no momento pós-edital, você está numa fase que é o desequilíbrio do desequilíbrio. É ou não é? Saiu o edital, a situação aperta. Como é que você faz para se preparar para esse momento, para facilitar, para amenizar, para suavizar esse desequilíbrio mais extremo do pós-edital? Porque tem coisa que, por mais que você estude bem antes, entra matéria nova, muda a banca, muda um monte de coisa. Então, tem um monte de coisa que não dá para fazer antes. Você vai ter que fazer depois do edital. Então, é um período de desequilíbrio mais extremo. Não tem como não ser. Mas também não precisa ser um desespero. Como é que você suaviza o desequilíbrio? Você já está de antemão, você vislumbra o desequilíbrio. Você fala, lá na frente, quando o edital sair, vai rolar um desequilíbrio. Como é que eu faço para pavimentar aquele caminho antes de eu chegar lá? Você estuda, você revisa, você tem regularidade, você faz seu trabalho direitinho. Você mata todas aquelas matérias que são certas de cair na sua prova, porque aí o que vier de novo, você se defende. Porque você tira a carga horária daquelas que você domina muito bem e joga muito para aquela que você não sabe nada ainda que entrou. Certo? Então, o período que você está sem edital, ele é uma fase mais tranquila. Então, é nessa fase que você se prepara para o mega salto que é o pós-edital. E é assim na nossa vida pessoal também. Vamos supor que você está solteira, que você está solteiro. Vocês estão num momento em que você não tem que ceder nada, você não tem que negociar nada, os seus horários são só seus, né, e tudo mais. Para você entrar no período, para você entrar num relacionamento, o relacionamento é uma novidade que consome tempo, dedicação. Apesar de ser legal, consome tempo e dedicação. Então, se você for entrar num relacionamento, você vai dar um salto, concorda? Vocês vão dar um salto. Você tem que se preparar para esse salto. Se você está se sentindo mal com você, com a autoestima ruim, não tá com a sua vida assim plena, você não sabe nem o que você quer, o que você procura, o que você não quer. Você não tem nada claro na sua cabeça, você às vezes está enrolada no seu sentimento com uma pessoa do passado. E aí quando você dá esse salto sem essa preparação dentro de você, quais as chances desse relacionamento dar bom? Pequena. Tem tudo para dar ruim. Concordam? Então, tudo na vida que a gente vai fazer é essa alternância entre um período de equilíbrio, um salto e uma readequação. É assim que a gente vai subindo nas escalas do que a gente sonha. Então, não deem bobeira no período de equilíbrio. Usem o período de equilíbrio para você se munir emocionalmente, para você encher seu tanque emocional lá no topo. Você vai precisar dele no desequilíbrio. Estão entendendo o que eu tô falando? Tá fazendo sentido para vocês? Beleza. Deixa eu checar aqui. Então, vocês já colocaram aí, no começo da aula, qual é a rotina que você sonha para sua vida, né? A gente já fez a conta que mesmo depois da aprovação, o equilíbrio vai ser uma guerra para você conseguir, e o equilíbrio é uma coisa que varia muito de pessoa para pessoa. Falamos que o equilíbrio é um conceito muito pessoal, e para você chegar ao equilíbrio, a gente tem que ter a equação satisfação mais saúde, e que a gente precisa ter esse equilíbrio durante a preparação, mas que a gente sabe que satisfação e saúde, elas não vão entrar num ideal, elas vão entrar no pacote básico. Depois que você passar, vai virar o pacote plus. Mas, por enquanto, a gente vai trabalhar com o pacote básico. Mas tem que ter o pacote, não pode ficar sem pacote. Tá bom? Tem que ter o pacote básico. Falamos disso. Falamos que a gente tem que tomar cuidado com as distorções, que todo desequilíbrio, ele gera uma distorção. Então, a gente tem que procurar trabalhar para que essa distorção não seja irreversível. Vou dar um exemplo de uma distorção irreversível, tá?
ou pelo menos muito difícil de reverter, muito sofrido para reverter. Você tem um filho pequeno e você está estudando para concurso. Você fala, não, tem que abrir mão de tudo, não vou passar muito tempo com meu filho, vou deixar fulano cuidar do meu filho vai estar bem. Você garante que a criança vai ser bem cuidada, mas você mesmo não reserva um tempo para brincar com seu filho e tudo mais. 4 anos depois, você passa no concurso dos seus sonhos, tudo lindo, maravilhoso, e aí você fala, eu perdi a infância do meu filho. Isso é irreversível. Ah, você pode viver ótimos momentos dali para frente com aquela criança? Sim, mas a infância você perdeu. Estão entendendo? Então, a gente vai lidar com uma certa distorção? Vai. Às vezes você vai passar menos tempo com seu filho do que você gostaria. É uma distorção. Agora, você também não pode levar isso para um extremo e arrumar uma distorção tão sofrida para sua vida, que vai gerar tantos outros impactos. Às vezes a criança não vai ter muito apego com você ou muita confiança em você. Às vezes você vai ficar deprimido com a falta dessa relação, a falta que essa relação te faz. Entenderam? Então, o cálculo do equilíbrio e do desequilíbrio ele tem que passar pela observação da distorção que aquele desequilíbrio gera. Não é um desequilíbrio calculado e temporário? Calculado, você tem que calcular qual é a distorção que ele vai gerar, como é que você vai reverter, se você consegue lidar com aquela distorção. Às vezes, você vai negligenciar o seu parceiro, a sua parceira, e essa distorção, ao longo do tempo, ela vai gerar uma separação. Quantas vezes eu já vi isso? Da pessoa se separar no período da transição para concurso, terminar namoro, terminar casamento. É uma distorção muito séria. Um impacto muito grande na sua vida. Você se importa com aquela relação? Se você se importa, você não pode deixar ela acabar. Se você não pode deixar ela acabar, você tem que botar ela lá no seu cálculo do desequilíbrio temporário. Olha, eu vou ter menos tempo, mas eu vou ter algum tempo de qualidade. Certo? Então façam essa conta. E isso não tem fórmula. Não colhem de outra pessoa. É seu e apenas seu. Tá? Deixa eu checar aqui se eu falei tudo que eu precisava falar com vocês hoje. Eu quero falar uma coisa com vocês. Muitas vezes no concurso, eu escuto vocês falando assim: eu sinto que eu não tenho vida. Eu vivo para estudar. Eu sinto que eu não tenho vida. Essa frase aparece repetidas vezes ao longo dos anos que eu trabalho com isso. Eu não tenho vida, eu não tenho vida, eu não tenho vida. O que é vida para você? Quando você pensa, eu não tenho vida, você parou para refletir o que está fazendo falta? Porque aí você criou para você um desequilíbrio temporário, mas ele está muito mal calculado, porque está doendo demais. Se você fala essa frase, eu não tenho vida, ou você se identifica com essa frase, eu não tenho vida, a conta está errada. O seu cálculo de desequilíbrio, do que você suporta de desequilíbrio, está errado. Às vezes, você vai chegar a uma conclusão. Às vezes a gente começa a estudar para concurso, isso é bem comum também. Eu quero ser juiz, sei lá das quantas. Só que o desequilíbrio que você é capaz de suportar naquele momento, ele não supre o tempo que você precisa para se preparar para uma prova dessa magnitude. Estão entendendo? Às vezes você quer carregar aquela carga, mas você não suporta carregar aquela carga naquele momento, daquele jeito. Então, às vezes, por que muita gente opta por fazer o tal do concurso escada? Aquele concurso mais com menos disciplinas, mais vagas, né? Que o salário não é aquele cargo dos sonhos. Mas por que as pessoas, às vezes, não vão direto para o cargo do sonho? Ou vão e depois elas voltam. É mais comum isso. Elas vão e depois de um tempo elas abaixam um pouco o grau e depois elas voltam a lutar por aquele sonho. Porque às vezes você se impôs, você calculou um desequilíbrio que você achou que você ia conseguir levar e você descobriu que você não conseguiu levar. Não conseguiu, às vezes, levar emocionalmente, fisicamente, financeiramente. Tem vários fatores. Às vezes você botou aquele plano para rodar e a distorção que gerou aquele desequilíbrio calculado temporário foi muito maior do que você esperava. Porque, gente, todo esse cálculo, ele é feito com base em previsões, não tem... Isso aqui não é número.
Não é 2 e 2 igual a 4. Você estima resultados. E às vezes você erra para mais ou para menos. Então, às vezes, você começou o seu projeto de concurso com uma determinada prova em mente e a vida foi se desenrolando, coisas aconteceram e você, às vezes, está num momento que você percebe assim: eu acho que eu prefiro ter mais saúde e satisfação nesse momento, ou seja, eu prefiro reduzir a minha dose de desequilíbrio, eu preciso fazer um upgrade no meu pacote básico, saúde e satisfação, eu quero melhorar isso. E para isso eu vou ter que diminuir carga horária, então eu vou demorar mais para passar, ou eu vou fazer uma prova um pouco mais simples agora. E aí depois eu dou uma zerada, eu vou encher meu tanque emocional, eu vou cuidar de mim. Em outro momento da minha vida eu vou dar esse outro salto maior. Às vezes a gente tem que dar um salto menor para conseguir dar o salto maior. Não é sempre que a gente consegue dar o maior salto de todos de vez. Às vezes dá, às vezes não dá. Às vezes você tem uma preparação para fazer isso, emocional. Às vezes, emocionalmente, você achou que ia dar conta e não deu. Ah, você é fraco por isso? Não, gente, tudo uma questão de preparação. Um atleta não se prepara anos e anos para ir para a Olimpíada? Às vezes ele não vai ganhar naquela, mas às vezes o atleta até vai sabendo que a chance dele ganhar é mínima. Mas aquela Olimpíada que ele está indo naquele ano é só um estágio para a próxima, que é a qual ele sabe que ali ele vai conseguir dar o salto grande. Aquela Olimpíada, ele ter chegado ali e perder, aquilo ali foi um salto pequeno. Ele perder, às vezes, é um salto pequeno, mas ele foi, ele competiu, ele evoluiu. É igual vocês quando vocês vão estudar para uma prova e vocês não passam. Você deu um salto, você deu um salto. Se você conseguiu fazer a preparação do que você planejou, que você se propôs a fazer, e você não passou, você deu o salto. Você não deu com a cara no muro, você conseguiu pular, você deu o salto. Às vezes você não chegou aonde você queria, mas você deu aquele salto. Quando você começa a entender tudo isso, a gente lida melhor com as reprovações, a gente lida melhor com os nossos limites. Que limite? Porque a gente tem que ultrapassar os limites. Não, gente. Você não pode fazer isso, não. Isso é o maior mito que existe. O seu limite é o seu limite, ele está lá por um motivo. O que a gente pode fazer é trabalhar você para a gente jogar a sua linha do limite cada vez mais distante. Isso sim é legal de fazer para a gente evoluir na vida. Mas o que a gente vê por aí com comentários rasos sobre esse assunto? Porque quando a gente fala raso de um assunto profundo, a gente gera uma situação perigosa. Concordam? A gente gera uma situação muito perigosa. Por que a gente vê tanto concurseiro com burnout, com depressão, com ansiedade? Por causa dessa ditadura do tem que ultrapassar o seu limite. Mas ninguém vai lá e explica o pormenor, que é o seguinte: olha, antes de você cruzar essa linha aqui, que hoje é o seu limite, primeiro você tem que empurrar essa linha lá para frente, e aí você consegue caminhar naquele terreno que antes era proibido para você, porque você geraria uma distorção grande na sua vida. Ninguém conta essa parte. Só fala que você tem que ignorar o limite, ultrapasse o limite. Não, primeiro você tem que empurrar aquela linha para frente para você poder caminhar naquele terreno. Tá fazendo sentido? Quando a gente não toma essa providência previamente, o preço é alto. Todos nós aqui, acredito, já cruzaram a linha do limite. Algumas vezes, talvez muitas vezes. Pensa na distorção, na consequência que isso gerou para você. Por mais que você se recupere, a cicatriz sempre vai estar ali. Cada vez que você cruza a linha do limite, há uma recuperação? Pode haver uma recuperação? Claro que pode haver uma recuperação. Mas tudo deixa marcas. Não vai ficar uma ferida aberta? Não vai ficar uma ferida aberta, mas deixou uma marca. E a gente tem que economizar as marcas, porque elas vão pesando. Elas vão pesando com o tempo. Por que quando a gente é criança, a gente é alegre praticamente 24 horas e tem uma autoestima boa? Porque você tem 0 marcas ali. Você tá zeradinho. Você não tem marca nenhuma. Quando você entrou no seu primeiro relacionamento amoroso, você provavelmente entrou de cabeça achando que era a pessoa da sua vida e que ninguém mais no universo tinha sentido aquilo. Por que você achou isso? E provavelmente aqueles primeiros momentos do seu primeiro relacionamento foram momentos muito mega felizes na sua vida.
Hoje você olha para trás e fala, onde é que eu estava com a cabeça? Mas é que você não tinha nenhuma marca. Então você entra só para a parte boa. Quando a gente tem marcas, a gente fica mais desconfiado, a gente fica mais pé atrás, né? As coisas elas perdem um pouquinho do brilho. Quando a gente é adulto, por mais que você seja uma pessoa muito positiva, animada, feliz, dificilmente você vai ver as coisas com os mesmos olhos que você via quando você era criança. Por quê? Porque você foi tendo marcas. As marcas, elas são importantes para a gente crescer, para a gente aprender, para a gente não ser inocente, para a gente saber se proteger quando a gente é adulto. Porque a criança, ela não tem marca, ela se joga. O pai e a mãe que tem marca que fala, opa, aqui não, não faz isso, isso não é bom para você. Tem alguém para fazer isso pela gente. Quando a gente é adulto, a gente tem que fazer pela gente mesmo. Então, as marcas é que vão ser nossos balizadores. Você não enfia o dedo da tomada porque você sabe que vai tomar um choque. Que provavelmente quando você era criança você tomou um choque. Tem coisa que a gente aprende pelo aviso das pessoas, mas o ser humano é teimoso. Muitas vezes a gente dá a cara para bater, depois que você apanhou que você aprende. Então a marca ela é importante por ser balizador. Um adulto sem marca nenhuma é loucura. Agora, evitem de ficar se jogando demais, sem muito planejamento, sem muita preparação, principalmente emocional, financeira para as coisas, porque você vai se colocar em situações muito difíceis que você, às vezes, eu sobrevivi, tá, mas olha a marca que gerou e você vai carregar isso sempre. É bom, por um lado, por ser mais um balizador para você? Sim, há um ganho, há um ganho. Agora, nem todo ganho é interesse, vale a pena. Por exemplo, pensa numa mulher que entrou num relacionamento e ela sofreu algum tipo de violência. Algum abuso psicológico ou até mesmo uma violência física, que a gente vê muito nos jornais hoje em dia, né? A gente vê muito esse tipo de notícia. Para essa mulher ressignificar essa experiência ruim, ela vai muito provavelmente focar no que ela aprendeu com a experiência. Agora, dava para aprender sem passar certos perrengues. Concordam? Você não precisa ir no extremo das experiências para conquistar os balizadores. Tem maneiras menos sofridas de conquistar os balizadores. Tem cicatriz grande, tem cicatriz enorme. Estão entendendo o que eu estou falando? Então, tudo que você for fazer, procure criar um plano muito factível, muito realista, um cronograma muito realista. Procura observar se você está prestando atenção no seu grau de satisfação, na sua saúde, ou seja, nesse equilíbrio, mesmo que básico, para que você não gere uma quantidade tão grande de cicatrizes que você vai. Quando a gente tem demais, a gente vai se tornando uma pessoa amarga, uma pessoa pessimista, uma pessoa com uma visão muito cinza da vida. Vocês provavelmente têm alguém perto de vocês que tem essa característica. E você vai ver a história de vida dessa pessoa, foi uma história de vida muito difícil. Muitas vezes a gente não controla certas experiências, mas muitas vezes a gente controla. Então, muitas vezes, aquela amargura que a gente tem poderia ter sido evitada, pelo menos parcialmente. Vocês aí, muitos de vocês chegaram até mim com muitas cicatrizes dessa jornada de concurso. Uns com cicatrizes muito grandes, outros de vocês chegaram com poucas cicatrizes. Mas pensa, você que é mais experiente nessa jornada, olha para trás e pensa: tudo foi um aprendizado? Sim, porque você é uma pessoa inteligente e você procura tirar o melhor das situações. Agora, todos aqueles aprendizados, você tinha que ter passado tanto sofrimento? Será que algumas marcas aí não teria sido mais jogo você ter evitado? Será que metade das suas marcas já não seria balizador suficiente? Tá fazendo sentido o que eu tô falando para vocês? Então, não olhem para trás com culpa. Olhem para aprender. Chegou à conclusão que você tem um pouquinho de marca além da conta, do que era necessário? Não se culpe. Você não tinha essa informação que você tem hoje, não tinha a cabeça que você tem hoje naquela época. Agora, não permita que mais e mais e mais marcas aconteçam sem valer a pena. Algumas valem, outras não. Às vezes você vai ter o mesmo prêmio com muito menos marca. A gente tem que jogar aí.
Só que a gente quer o quê? A gente quer se sentir digno, porque às vezes a gente é criado não só pela família, mas no mundo que a gente vive, a gente se sente indigno das vitórias, da alegria, e a gente enfiou na cabeça que tem que sofrer para conquistar. Por que a gente se abre tão fácil para as cicatrizes? Por que a gente aceita tão de boa? Por que a gente não bate o pé e se defende? Porque no fundo a gente quer. Não porque a gente acha gostoso, mas porque a gente acha necessário. Porque a gente acha indissociável do processo. Te enganaram. É mentira. Não precisa. E aí a gente passa por uma aula que a gente já conversou, que é autoestima. É você se sentir digno do sucesso, da sua aprovação. Quando vocês compensam o horário num cronograma que já está assim no fio da navalha, aí você fura um dia porque, sei lá, foi aniversário da sua bisavó. Né? Um furo calculado, esporádico. Às vezes você não tem nem edital na praça. Tem nenhuma necessidade de você compensar aquele dia. Nenhuma. Nenhuma, 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 nenhuma. Não vai afetar nada seu pós-edital. Você nem tem data de prova. Mas por que que você quase morre se não compensa? Isso é uma decisão lógica ou uma decisão emocional? É uma decisão puramente emocional, ligada à sua crença de que você tem que pagar um preço X e sofrer Y, senão não vai dar. Então, na verdade, o problema não é a matéria atrasada, o problema é o sofrimento atrasado. Você tinha que ter sofrido e não sofreu. Faz sentido? Não é a matéria atrasada que gera o impulso da compensação. É o sofrimento que você acha que tem que ter para pagar pela folga que você tirou. Você não tem que comprar suas folgas com dor. Elas já são suas. As folgas já são suas. Para de comprar uma coisa que você já tem, oferecendo seu sofrimento em troca. Vocês estão percebendo o quão voluntário a gente é quando a gente se oferece para sofrer? A gente questiona tanta coisa na vida. A gente fica indignado com tanta coisa na vida, mas na hora de alguém produzir uma cicatriz na gente, ou muitas vezes a gente produzir uma cicatriz na gente mesmo, a gente nem para pensar. A gente vai ali, ó, e sofre voluntariamente. Todas as vezes? Não, mas muitas vezes. Muitas vezes você vai olhar para trás, analisar a sua vida e pensar, quanto sofrimento eu poderia ter evitado para ter chegado no mesmo lugar onde eu cheguei. É ou não é? Quanta coisa você fala, tá, aprendi, mas preferia não ter aprendido, preferia não ter vivido essa parte. Tem coisa que a gente não precisa aprender. Tem gente que tem que aprender a viver com um passado de violência. Todo mundo precisa aprender isso? Não, tomara a Deus que você não precisa aprender. Tem coisa que a gente não, é melhor não precisar aprender. Certo? Então, o que eu quero é que vocês enxerguem o equilíbrio, pessoal, como um equilíbrio ao longo de um tempo maior do que um dia. Às vezes, você não vai ter um dia equilibrado. Dificilmente você vai ter um dia equilibrado. Tem dia que você vai trabalhar mais e vai ficar desequilibrado pendendo para o lado do trabalho. Tem dia que você vai estudar mais, vai pender para o lado do estudo o desequilíbrio. Tem dia que você vai chegar no final de semana e você vai estudar um pouquinho, vai malhar um pouquinho, vai descansar um pouquinho, foi equilibrado. Mas aquele dia ali, ó, se ele se repetir dos outros todos, você não passa no concurso. Então, o desequilíbrio, não se apavorem diante de um dia, ou dois, ou três, ou uma semana de desequilíbrio. Estabeleça um período para você. Uma semana, às vezes, é um bom período para você calcular o equilíbrio. Não calcula por dia, calcula por semana. Na semana, você tem que ter o tempo do exercício físico. É todo dia? Às vezes não, às vezes 3 vezes na semana basta. Para quem tem uma semana muito corrida, eu sempre recomendo, faça um exercício, por exemplo, na quarta-feira só, e faça sábado e domingo, que são dias que você vai estudar menos. A semana foi equilibrada, se você olhar de segunda a sexta, não foi, você cuidou muito pouco da sua saúde. Mas se você olhar de segunda a domingo, houve um equilíbrio. A conta fecha no final.
De segunda a sexta eu não tô vendo a minha família. Mas sábado e domingo, às vezes domingo você vai na casa almoçar na casa da sua mãe, encontra a família inteira e bate papo, coloca a conversa em dia. Então, de segunda a sexta, você zerou, você tirou zero no equilíbrio familiar. Mas de segunda a domingo deu para fazer. Então, calcula não por dia, porque vai dar errado. A conta não vai fechar diariamente. Às vezes ela vai fechar semanalmente. Lembrando que o que você chama de equilíbrio hoje é diferente do que você vai chamar quando você passar. Porque você está num período de salto. Entenderam? Faz sentido, pessoal, a conta semanal do equilíbrio em vez da conta diária? Isso vai te dar muito mais satisfação, calma, tranquilidade para observar a sua vida. A minha vida é desequilibrada. Talvez na segunda-feira ela seja muito desequilibrada, mas talvez de segunda a domingo não. Estão entendendo? Então, pensem no equilíbrio. Calculem o equilíbrio possível, o equilíbrio pacote básico, para dar tempo de você se dedicar ao seu salto. Calculem na semana. E lembrem que a vida é feita de fases. Você vai ter fase, você já viveu fases na sua vida de muito equilíbrio. Você está vivendo uma fase agora que o equilíbrio não é lá a coisa mais forte da sua vida. Quando você passar, talvez você viva novamente um desequilíbrio pendendo para o outro lado, para na conta de 5 anos a conta bater, a conta fechar. Você vai ter que ficar um tempo farreando bem solto, vivendo bem soltinho, bem sem horário. Quando eu passei, eu nem relógio usava. Porque eu tinha trauma da contagem de tempo dos blocos de matéria. Então, eu não tinha... Eu optei por sempre trabalhar no período da tarde, porque eu queria não ter horário para dormir e não ter horário para acordar. Então, no começo, eu dormia, tipo, 3 horas da manhã vendo série, acordava 10h30, entendeu? De segunda a sexta era assim. Porque eu queria ficar sem horário, eu queria ir para o outro extremo. Quem vive com horário contado, todos vocês vivem com horário contado, vocês vão ver a delícia que é no teu horário contado depois. Você vai ficar Aí depois ficou muito doida a vida, né? Eu fui a forra daquela sensação de tempo contadinho, milimetrado, e depois eu consegui ter uma rotina mais organizada, menos maluca, porque eu tava ok com aquilo de novo, entendeu? Eu zerei aquela carência. Então são fases. Não enxergue como tem que ser equilibrado sempre, porque nunca será 100%. Você vai ter períodos de maior e menor desequilíbrio. Fases de salto, menos equilíbrio. É um preço que a gente vai pagar. Mas sempre calculado e temporário. Certo? Vocês vão ver, vai passar do concurso, vai ser um desequilíbrio de farra, até de gastar dinheiro. Eu era assim. Quando eu passei no concurso, foi uns 2 anos que tudo que eu ganhava eu gastava. Gastava tudo. Gastava tudo. Sobrasse R$1, eu comprava uma bala. Eu não queria que sobrasse nada. Por quê? Porque eu tinha tanta carência de consumir, de passear, de comprar roupa, de ir a restaurante, tudo isso, que quando eu passei, eu peguei um período de forra. Só que não dá para viver assim, porque também era um desequilíbrio. Eu fui pro outro extremo. Aí chegou um momento que eu senti, não, zerei, tô bem, curei essa carência. Entrei num equilíbrio. Entenderam? E é assim, se vocês enxergarem como fase, se vocês calcularem o desequilíbrio nesse momento, olharem para ele com serenidade, for calculado e temporário, e às vezes vai ter momentos que você vai ter que refazer a conta. Vai ter períodos que você vai estar extremamente cansado. Fala, cara, nossa, parece que deu uma saturada. Baixa a carga horária por um tempo. Ah, meu Deus, eu baixei a carga horária. Não, daqui a pouco você aumenta de novo. É para você tomar um gás. Saber levar. O equilíbrio ele não é estático. Ele se movimenta dia a dia, semana a semana. Estava falando ontem com uma aluna sobre isso. Ela estava preocupada porque tinha furado, porque teve aniversário de não sei que, um monte de aniversário no mesmo mês da família, e estava furando demais. Eu falei, você quer ver um mês que todo mundo fica surtado com desequilíbrio? Dezembro. Daqui a pouco a gente está lá. Que é 32 mil amigos X, parente do interior baixa na sua casa para ficar 2 dias, fica 10, bagunça sua rotina, todos os vizinhos com música alta. Quando vai dando 22, 23 de dezembro, parece que o seu cérebro se recusa a funcionar. E aquela semana entre o Natal e o Ano Novo que você achou que ia, né, contornar todos os furos, você dormiu praticamente uma semana inteira, foi cuspido em 2022. Alguém duvida que é isso que vai acontecer?
É isso que vai acontecer. A Rebeca, ainda é meu aniversário. Eu falei, pois é. Eu tenho um monte de aniversário em dezembro. Para mim, dezembro é um mês assim. Até respiro fundo antes. Falei que tá proibido nascer gente na minha família em dezembro. E eu proibi, pelo amor de Deus. Calcula essas crianças direito. Então, olhar com esse olhar de serenidade, saber fazer esse cálculo do desequilíbrio, né? E entender que você vai refazer esse cálculo muitas vezes na sua jornada de estudos. Muitas vezes, por diversos motivos, certo? Espero que a aula de hoje tenha deixado vocês mais serenos, mais tranquilos e que tenha dado alguma luz para vocês calcularem o desequilíbrio que vocês suportam hoje, que é diferente do desequilíbrio que você vai suportar daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, daqui a 5 meses, daqui a um ano, certo? Então, parem, peguem esse final de semana, tirem um tempinho para vocês refletirem o que traz a satisfação e a saúde para a sua vida, para que você possa ter esse equilíbrio, que é, na verdade, um desequilíbrio calculado. Vamos chamar de equilíbrio que é mais bonito, mas é um desequilíbrio calculado. Fica mais realista chamar de desequilíbrio calculado. Para que você possa aguentar a jornada toda e entrar numa outra fase da sua vida. Se você aprender a fazer isso agora, vai servir demais para outros saltos que você vai dar, porque esse aqui não é o último salto que você vai dar. A gente gosta de pensar que vai passar e vai aposentar, não é assim não, gente. Você vai dar muitos saltos com filhos, com sonhos, com... Enfim, às vezes você vai querer abrir uma empresa, às vezes você vai querer mudar de país por uns tempos. Tanta coisa pode acontecer, seus quereres vão mudar ao longo dos anos. E você vai dar muitos saltos na sua vida. Então, aprende, usa esse momento que você está dando um salto tão alto, tão difícil, né, de dar. Aprende a calcular o período de salto para você, os seus outros saltos, passar muito menos perrengue, passar por esses saltos com mais suavidade, tá bom? Grande beijo para vocês. Temos mais 2 aulinhas do impacto, mas estou pensando no que a gente vai fazer para continuar um pouco mais juntos. Vou procurar uma solução. Curtam o feriado. Galera que está com o edital na praça, divide o tempo aí para ter um tempinho de relax e um tempinho de estudo. Galera que não tem nem previsão de prova, capricha no relax, por favor. Vamos encher o tanque emocional. Não estude por vontade ou necessidade, mas não por punição. Não para se sentir digno, porque digno você já é. Você nasceu digno. Fechou? Peraí, ó. Tira um dia para a gente tirar dúvida. A última aula é uma aula mais de tira dúvida. Tá, sim. Mas eu tô pensando assim, uma maneira da gente dar uma continuidade. Então, não só nesse curso, como em outros cursos. Eu tô fazendo uma reformulação na estrutura dos cursos. Quem entrar no site vai ver coisa nova lá no site. Tá bom? Nos cursos e tal. Mas esse fim de ano todo eu vou levar para fazer essa reformulação. Tá bom? Mas eu tô chegando lá, tô fechando uma ideia bem legal pra gente. Todo mundo, continuidade, continuidade. Gente, fico feliz demais com isso. Demais. O Impacto é um curso que é um desafio para mim, porque eu queria muito que não ficasse um curso parecendo post de Instagram, parecendo uma repetição daquele lugar comum, parecendo um livro de autoajuda daqueles bem porcaria, né? Então, eu não queria que fosse um curso assim. Eu queria que fosse um curso que você saísse e falasse, cara, valeu muito a pena. Para mim foi uma super transformação. E eu continuo na luta, numa luta muito grande, mas é uma luta para mim feliz. É mais uma missão do que uma luta. De conseguir esse objetivo para vocês e para mim também, porque é satisfação muito grande. Tá bom? Então, ó, curtam o feriado. Cuidado com o 7 de setembro, estamos né, numa situação meio tensa, estou vendo nos jornais, não deu para acompanhar muito bem essa semana, mas a polícia daqui parece estar meio de sobreaviso. Não sei o que vai acontecer no nosso país, né? Mas todo mundo calma, serenidade, tranquilidade, né? E aproveitem para encher o tanque emocional. Lembrem-se, vamos fechar a aula de hoje com uma frase? Você já nasceu digno. Tá bom? Beijo para vocês, pessoal!